Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Samuel Abrantes e nós estamos dando prosseguimento, não é? A nossa série de comentários sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, como você já deve ter conhecimento, estamos estudando sobre eclesiologia. Estamos estudando sobre a doutrina da igreja. Na lição anterior, nós estudamos um pouco sobre a origem da igreja. Estudamos a perspectiva da igreja na ótica veotestamentária, na ótica neotestamentária e também sobre o seu nascedouro a partir do dia de Pentecostes. Se você assistiu a nossa aula anterior, você viu os argumentos que nós utilizamos e corroborando com os argumentos do nobre comentarista José Gonçalves e também do autor Norman Geisler, que inclusive é citado nas notas de apoio, sobre os motivos por que a igreja não é a continuação do judaísmo. A igreja é um plano diferente que estava oculto no Antigo Testamento, era um grande mistério que foi revelado a partir do Novo Testamento. Outras verdades destacadas na aula anterior é sobre o significado da expressão eclesia, que não necessariamente, todas as vezes que ocorre, tem o sentido espiritual do corpo místico de Cristo. Bom, na nossa introdução, eu queria abordar com você algumas ocorrências da expressão eclésia no Novo Testamento. Nós temos aqui 114 vezes a ocorrência da expressão eclesia no Novo Testamento. Dessas 114 vezes, nós temos, por exemplo, 3 ocorrências da expressão eclesia no Novo Testamento nos Evangelhos e unicamente no livro de Mateus. Só em Mateus, aqui representando os Evangelhos, a expressão eclesia aparece 3 vezes. No livro de Atos dos Apóstolos, que é o nosso livro histórico do Novo Testamento, nós temos 19 ocorrências. Nas cartas paulinas, nós temos 22 ocorrências da expressão eclesia no Novo Testamento. Em Hebreus, Tiago e na carta de 3 João, nós temos 5 ocorrências da expressão eclesia. E olha que legal, em Apocalipse nós temos 20 ocorrências da expressão eclesia no Novo Testamento. Aonde essa expressão eclesia não aparece? Não aparece no livro de Marcos, não aparece em Lucas, não aparece em João, não aparece na segunda carta de Paulo a Timóteo, Tito, primeira e segunda carta de Pedro e primeira e segunda carta ou epístola de João e Judas. É bom destacar que, por mais que a expressão eclesia não apareça nesses livros, mas a ideia dos santos, dos eleitos, sempre aparece de uma forma ou de outra. Por exemplo, em Judas, aparece Jesus voltando com milhares dos seus santos, e os seus santos ali representam, claro, a expressão eclesia, o corpo místico de Cristo. É importante notar, nós já ponderamos um pouco sobre isso na lição anterior, que a expressão eclesia ela tem um significado também no meio secular daquele tempo. Ou seja, o Novo Testamento pega empréstimo essa expressão eclesia para se referir a esse corpo místico de Cristo. Mas no tempo do Novo Testamento, no mundo grego, nós temos a expressão eclesia significando assembleia e assembleia política. Ou seja, a expressão assembleia política significa aqueles que eram chamados para exercer a sua cidadania. É bom ponderar aqui que naqueles dias nem todos eram cidadãos, tá? Então ser cidadão era um grande mérito, era um grande privilégio. Então, esses que compunham a Assembleia dos Cidadãos eram a eclesia. Daí vem a possibilidade da expressão eclesia significar chamados, né? Chamados para fazer parte ali daquele membro ou daquele grupo exclusivo que era a Assembleia dos Cidadãos. Há uma discussão sobre se eclesia realmente significa chamados para fora. Eu cito aqui o Louis Berkhoff, onde ele faz uma exegese dessa expressão eclesia e ele diz ter dificuldade de aceitar a expressão eclesia com o significado de chamados para fora. Por quê, pastor? Porque quando nós observamos a expressão chamados para fora, da ligação entre o ek e o clésia, o ek é algo que foi tirado para fora, né? Foi removido, chamado para fora, e a clésia significa aí essa expressão de fora, de um grupo diferente que foi chamado, mas essa expressão de tirados ou chamados para fora tem aplicação dentro do contexto político daquela época, ou seja, como eu acabei de mencionar anteriormente, os cidadãos que compunham essa eclesia eram chamados de eclesia porque foram chamados para fazer parte. Agora, essa expressão não necessariamente, apesar de que teologicamente e espiritualmente nós podemos dizer sim que a igreja foi chamada, dentre muitos,
entre judeus e gentios, Cristo, ou o Pai, chamou a muitos para fazer parte desse projeto, que é a eclesia, mas nós não podemos dizer que exegeticamente a expressão a eclesia significa chamados para fora. Não. Os dicionários, a maioria dos dicionários, vão corroborar na ideia de informar para mim, para você, que a eclesia significa uma congregação, significa uma assembleia, significa um ajuntamento de pessoas. E é a partir dessa ideia de ajuntamento de pessoas, de congregação e de assembleia, que nós iremos construir a ideia da eclesia como o corpo místico de Cristo. Tá bom? Ponderando ainda sobre os aspectos dessa metáfora, a aula de hoje vai se concentrar em 3 aspectos das metáforas, onde a palavra eclesia, ela aparece, ou a igreja, aparece em alguns símbolos, tá? Ela aparece em algumas imagens. Eu até diria que o tema da nossa lição poderia melhor ser colocado como símbolos, tá? Do que imagens, porque quando nós pegamos, assim, de forma geral, o tema da nossa lição, que é imagens bíblicas da igreja, parece assim soar um pouco com um teor um pouco católico. Se você não se aprofundar na lição, você olhar só o tópico, meu Deus, nós vamos estudar as imagens da igreja, né? Então isso pode dar uma certa confusão sobre a temática. Eu acho que a ideia de trabalhar os símbolos da igreja, as metáforas da igreja, fica uma colocação bem melhor. Então nós estudaremos essas 3 metáforas, 3 sentidos pelos quais as ilustrações sobre a igreja são apresentadas no Novo Testamento. E aí o autor dividiu algumas metáforas aplicadas à igreja, que fala do seu relacionamento para com Deus, metáforas que falam sobre a sua funcionalidade, como essa eclesia, esse corpo místico de Cristo funciona, e também como a ideia de habitação. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e talvez nesse terceiro tópico a gente aborde um pouquinho a questão da necessidade da igreja estar junto, e até na questão de congregar, que é uma tese levantada pelo grupo chamado desigrejados, que se eu sou igreja, a igreja não é o templo, então eu não preciso congregar, tá bom? Então essa é a nossa temática de hoje. Iremos analisar essas 3 metáforas à luz do Novo Testamento. Você está preparado? Pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, vamos anotar. Hoje tem muita informação para nós, em nome de Jesus. Então iremos rapidamente trabalhar 3 metáforas no nosso tópico de número 1, que aludem à ideia da igreja com a ideia de relacionamento. Iremos trabalhar a igreja primeiro como noiva, depois iremos trabalhar a igreja como esposa e depois, por último, nós iremos trabalhar a igreja como rebanho. Tá legal? Então vamos começar. Olha, nosso texto está no original, mas não se preocupe, tá? Nós temos um professor aqui, né, que nós iremos trabalhar a tradução, vai ficar muito simples, vai te ajudar a compreender melhor o texto, tá bom? Então a ideia da noiva de Cristo é trabalhada por esse texto, trabalhada por Paulo nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. Então o texto começa o seguinte: zelongar imas teon zelon. Então, a gente já trabalhou, não sei se você me acompanha já há algum tempo, a gente já trabalhou essa expressão zelon numa aula anterior que falou sobre família e falava sobre o ciúme na família. A gente trabalhou a expressão zelon, que significa esse cuidado positivo, né? Essa preocupação, essa atenção positiva por quem se ama. Então, nesse caso, Paulo está dizendo que zelongar imas teon zelon, ou seja, esse sentimento positivo de cuidado, Paulo está tendo por eles, pela igreja, é o mesmo sentimento theo zelon, é o mesmo sentimento de Deus para com a igreja. Você está entendendo? Olha como fica legal quando a gente analisa à luz do original, não é? Essa é a ideia, é que a gente trabalha a exegese bíblica, a gente olha o texto à luz do original e a gente perceba a profundidade do que o texto bíblico está nos informando. Então vamos lá. Em seguida, depois que Paulo enfatiza esse zelo que ele tem, fazendo um paralelo com o mesmo theo zelo, o mesmo zelo de Deus, ele prossegue dizendo o seguinte: hermosamen. Então ele utiliza essa expressão hermosamen gar imas, ou seja, ele tem preparado eles, ou seja, tem preparado a igreja. É interessante essa palavra hermosamen, que significa um noivado, é um período de noivado. Então perceba a profundidade do que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho me esforçado para preparar a igreja, assim como o noivo se esforça para estar nos preparativos para o casamento. Quem estuda o casamento judaico sabe que havia da parte do noivo uma espécie de uma preparação para esse casamento. Então Paulo utiliza essa expressão para dizer que Paulo tem preparado a igreja. Não que Paulo aqui seja o noivo, mas ele utiliza essa expressão não para falar sobre noivado, mas para pegar esse significado de preparação e dizer que ele tem preparado a igreja para apresentá-la, e ele utiliza a expressão en andre, ou seja, ele quer apresentar ao seu andre, quer apresentar ao seu noivo, quer apresentar ao seu esposo. Então Paulo tem preparado essa igreja com o mesmo zelo de Deus para apresentar ao seu esposo, que é Cristo, e aí ele vai utilizar essas duas expressãozinhas, que é a expressão partenon
Agnes. Então, esse Parthenon, Agnes, é justamente essa ideia. Parthenos trabalhando a ideia de igreja como a donzela, a igreja como essa moça que está nesse período de noivado. E aí ele cola com essa expressão grega, Agnes, né? Agnes, que significa a pureza da igreja, que significa a virgem, tá? Então perceba as ênfases exegéticas que o texto coloca sobre essa postura da igreja que está sendo preparada por Paulo para ser apresentada. Ele termina o texto dizendo parastesa to Cristo, ou seja, para ser apresentada a Cristo. Então essa igreja que Paulo estava preparando para apresentar para Cristo era uma igreja Parthenon Agnes, ou seja, era uma donzela virgem. Tá? Então perceba que nesse primeiro momento, essa metáfora que fala de relacionamento da igreja, traz para nós essa ênfase da fidelidade da igreja, da santidade da igreja, a figura da virgindade, da donzela, que está se preparando para se casar com o esposo, nessa analogia espiritual entre a igreja e Cristo, mostra para nós que a igreja, nós estamos em um processo de noivado e breve iremos nos casar com o noivo Jesus e precisamos manter uma vida de fidelidade. Isso fala de se abster do pecado, isso fala de viver uma vida de santidade. Então perceba como essas analogias trazem assim mensagens práticas e bem fortes. Espero que você, meu querido professor, possa trabalhar essas partes práticas também desse primeiro tópico quanto à igreja, trabalhando a ideia de fidelidade, trabalhando a ideia de santidade, da igreja se abster das coisas do mundo, porque ela tem um contrato com o seu noivo e ela precisa ter uma vida de santidade. Amém? Se está gostando da nossa aula, vamos para o nosso segundo tópico e trabalhar a ideia da igreja também como esposo. Olha, antes que eu prossiga com você, eu já gostaria de passar essa dica de ouro para você. Nós iremos trabalhar várias metáforas relacionadas à igreja nessa aula, mas eu gostaria que você entendesse que nenhuma dessas metáforas pode ser tomada de maneira geral, como se aquela metáfora define toda a igreja. Não, cada metáfora tem uma especificidade. Por exemplo, essa metáfora da igreja como a noiva reflete a ideia da sua fidelidade e da sua santidade. Nós iremos agora abordar a ideia da igreja como esposa. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode perguntar, pastor, então se ela é noiva, ela não pode ser esposa. Como é que ela é noiva e esposa ao mesmo tempo? Porque cada analogia que nós iremos trabalhar aqui, a igreja como esposa, a igreja como noiva, a igreja como rebanho, traz um sentido, tá? A nossa aula, ela está organizada dessa maneira. Primeiro, falando da igreja como relacionamento, depois trabalhando as ideias, as metáforas que trabalham da igreja como funcionalidade e encerrar a nossa lição trabalhando aí a ideia da igreja como a habitação de Deus. Amém? Então vamos prosseguir aqui na nossa analogia. Vamos lá, vamos continuar nossos estudos. Vamos analisar agora a segunda metáfora ligada à ideia de relacionamento. Vamos trabalhar agora a ideia da igreja como a esposa de Cristo no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Então nós temos o texto aqui do original também, de novo, tá? Não se espante, não fique apavorado. Nós estamos aqui para traduzir o texto e trabalhar essa ideia de forma exegética para a gente olhar a linguística do texto e extrair as verdades. Aqui já olhamos um pouquinho das questões culturais, do casamento judaico, mas iremos aqui observar um pouquinho das verdades linguísticas para trazermos algumas aplicações práticas também. Então vamos lá. Oi Andres, agapate tas gunaicas. Então perceba primeiro aqui, novamente a expressão Andres, a gente já observou, você está ficando bom no grego. O Andres significa, vamos lá, marido, né? Significa esposo. Então, o texto está dizendo que os esposos devem agapatem, né? Então, devem amar, aí nós temos a expressão que eu destaquei aqui, o gunaikas. O gunaikas significa a esposa, né? Então, o texto está dizendo que o marido deve amar tas gunaika, a esposa. Katons, aqui nós temos uma conjunção, né? Assim como kai ho Christos egapesen ten ecclesiam. Então, assim como Christos egapesen amou também a eclesia, a igreja. Então aqui há um texto, um comparativo pela conjunção katos, né? Assim como, da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. E aí o texto começa a ficar mais forte sobre essa questão desse amor, porque aí o texto diz, kai eauton paradekon, ou seja, paradekon é se entregar, se lançar, despedir. Então a ideia aqui é de entregar mesmo. Então, Cristo se entregou hiper altens por ela. Então, perceba essa analogia muito forte. E há duas vezes essa expressão aqui, agapater, e a expressão egapesen, né? Fazendo a ilustração do amor do marido para com a esposa, que deve ser o mesmo amor que Cristo teve com a sua igreja, deve ser o amor que mede o amor
do marido para com a esposa. É claro que nós estamos trabalhando com uma ilustração, com uma comparação, então, em termos práticos, não significa que o amor que o marido vai ter pela esposa é o mesmo grau do amor que Cristo teve pela esposa. Isso é impossível, né? O amor de Deus é um amor perfeito, e o amor do homem é um amor imperfeito. Mas é uma comparação, tá? Então, nessa ideia, nessa segunda metáfora aqui da igreja como a esposa de Cristo, se na primeira trazia para nós a responsabilidade da igreja como ser fiel e ser santa diante desse período de preparação, haja vista ela ser apresentada no texto de 2 Coríntios 11:2 como a noiva, aqui nesse texto está em foco o amor do marido para com a esposa, tá? Então, assim como Cristo amou tanto a igreja, se entregou por ela, está em ênfase o amor do marido, o amor de Cristo para com a sua igreja. Então, dentro desse aspecto, a igreja ela é amada por Cristo, a igreja é desejada por Cristo, a igreja é anelada por Cristo, tá? Então, todo esse momento de aguardo para que a igreja se case no céu com o seu noivo Jesus, que é as bodas do Cordeiro, para nós que somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, acreditamos aí no período que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e haverá tanto a questão das bodas do Cordeiro, como também a grande tribunal de Cristo, onde os santos serão recompensados, 1 Coríntios capítulo 3, nós entendemos que assim como a igreja está vivendo esse interlúdio, se preparando e aguardando ansiosamente, nós vemos na cruz Cristo tendo toda aquela ação. Na cruz nós estávamos apenas assistindo ao primeiro passo de Deus em busca dessa igreja. Nós estávamos perdidos, nós estávamos distanciados de Deus, mas na cruz esse agapatem, essa expressão egapesen, esse amor ágape de Deus nos encontrou, nos envolveu. Então, numa aplicação aqui bem prática, nós só somos igreja hoje porque Cristo nos amou, porque Cristo nos abraçou com a sua graça na cruz. Não há méritos em nossa identidade como igreja. A igreja é esposa de Cristo porque Ele nos amou e se entregou, né? A expressão aqui paredoken, né? Paredoken. Então, ele se entregou. Só somos igreja hoje por conta do amor de Cristo e por conta da ação dele na cruz do Calvário. O autor, o comentarista, faz aí um comentário sobre também um aspecto familiar do texto. Não tem como fugir dessa questão. O texto está dizendo que o marido deve amar a sua esposa e chama a atenção essa ideia desse amor ágape que o marido deve ter para com a esposa. Esse amor de Cristo para com a esposa não teve motivos, assim como o amor do marido para com a esposa não deve ter motivos também, porque está em voga hoje em dia ir em busca do amor perfeito, da esposa perfeita, da mãe perfeita. Isso não existe. O que existe é um amor que supera todas as barreiras, é trocar o mal com o bem. Então, quando o marido ele ama a sua esposa, assim como Cristo nos amou, que nós não éramos dignos do amor de Deus, mas Ele nos perdoou, Ele nos reconciliou, Ele nos deu uma nova oportunidade. O marido também deve ter essa ação diária no casamento para ter um casamento abençoado. Então, essa metáfora é muito rica. Espero que você, professor, aborde muito, principalmente apontando para a cruz, a identidade da igreja que está ali fundamentada no amor ágape de Cristo. Queremos abordar a terceira metáfora, à luz de Atos 20:28, que trata da igreja como rebanho de Deus. Já vimos a igreja como a noiva, vimos a igreja como esposa, e agora vamos ver a igreja como rebanho de Deus. Novamente, um texto à luz do original, não se desespere, estamos aqui para colaborar. Essa didática aqui é para a gente entender algumas facetas linguísticas ali à luz do original e trazer aplicações para a nossa vida, tá bom? Então, nós temos aqui o proceshet e autos kai pant to poinio. Esse poinio é a expressão rebanho que nós estamos trabalhando. Então, a igreja como poinio, como rebanho, tá? Então, aqui, o proceshet é o cuidado e autos de vocês, kai pant e todo o topoinio, o rebanho, enoimos to pneumatoagion, ou seja, todo o rebanho pelo qual o pneumatoagion, o Espírito Santo, aí nós temos aqui o verbo epeto, que significa constituiu, colocou. Então, para cuidar desse rebanho, do poínio, nós temos aqui o Espírito Santo constituindo episcopos, né? Ou seja, presbíteros, que são os supervisores regionais. É interessante perceber que o Espírito Santo coloca esses episcopos para cuidar do rebanho de Deus, do poínio. Aí nós temos aqui a expressão muito ligada ao poínio, que é o poimainen, né? Esse poimanen é o arrebanhar, tá? Esse é o papel do episcopo que foi colocado pelo pneumatoágio. Então, basicamente, o texto está dizendo que o Espírito Santo, ele deu esses presbíteros, esses bispos, para poimanen, ou seja, para arrebanhar, tá? O
ten ecclesia tonteos, ou seja, para rebanhar a eclesia, aqui nós temos a expressão, né, eclesia, que é a igreja, para rebanhar a igreja de Deus. Então, a ideia do texto aqui é que o Espírito Santo, ele constituiu aqui pessoas, pastores, líderes, para cuidar do rebanho de Deus. E nessa terceira metáfora, tem duas coisas interessantes que eu queria que você abordasse com os seus alunos. A primeira coisa é o relacionamento, claro, do rebanho, da igreja, com o seu supremo pastor. Nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, João capítulo 10, que Deus, ou que Cristo é o bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Nesse sentido, há ali um relacionamento entre a ovelha e o pastor, entre o pastor e a ovelha. Mas outra entendimento muito legal desse texto é que o Espírito Santo ele concedeu episcopos. E por quê? Porque na nossa geração está surgindo aquela ideia, não, mas se Jesus é o supremo pastor das ovelhas, que é a igreja, então não precisa de líderes, né? E aqui o texto deixa muito claro que a igreja é o poíneo, é o rebanho de Deus, mas o pneumatologia, o Espírito Santo eteto, constituiu, colocou episcopos para poimasnei, para arrebanhar ten ecclesia toteos, a eclésia de Deus. Então, irmãos, essa ideia de que o meu pastor é Cristo, eu só sirvo a Deus, eu não me submeto à liderança, dentro da ideia de eclésia, dentro da ideia da igreja como corpo de Cristo, como rebanho de Deus, ela não tem respaldo bíblico quando eu não tenho ali uma submissão à liderança. Tá? Essa liderança foi constituída pelo próprio Deus. O texto diz que essa eclésia tonteos, ele continua em periepoiesato, né, que ele comprou diato aimato, sangue, to edio, próprio, né? Então ele comprou com o seu próprio sangue. Então precisamos entender que essa igreja foi comprada por Cristo, ele é o supremo pastor que deu a vida pelas ovelhas, mas existe, colocado pelo pneumatoagem, pelo Espírito Santo, episcopos, que são líderes, rebanho. Então trabalhe com os seus alunos essa ideia de que não existe igreja sem subordinação à liderança. Nós iremos trabalhar uma lição só para trabalhar sobre essa questão do sistema eclesiástico da igreja, mas já dá para dar uma pincelada nesse assunto à luz dessa metáfora da igreja como um rebanho de Deus. E aí, você está gostando do conteúdo? Está muito bom? Vamos continuar, esse é só o começo. Vamos agora trabalhar as metáforas que trabalham a funcionalidade da igreja. Agora vamos para o tópico 2, e no tópico 2 nós iremos analisar agora as imagens que descrevem função, ou seja, vamos agora começar a observar a igreja dentro de um aspecto de funcionalidade, dentro de um aspecto da estrutura. Se no tópico 1 nós vimos a igreja como a Virgem, que fala da sua santidade, da sua fidelidade, se vimos a igreja no aspecto 1 como a esposa de Cristo, que aponta para o ser amada por Deus, ser conquistada na cruz do Calvário, se anteriormente observamos todos esses aspectos relacionados à igreja como um rebanho, tratando do relacionamento entre o pastor e a ovelha, agora começaremos a observar a igreja como funcionalidade, a sua estrutura, como as suas engrenagens internas começam a funcionar. Por que essa ideia precisava ser colocada? Porque a estrutura de Israel, as promessas, as alianças, a forma de culto, havia uma proposta colocada para Israel. E agora estamos vivendo na nova aliança, e essa eclesia, que é o corpo místico de Cristo, tem uma nova funcionalidade, ou uma funcionalidade diferente da funcionalidade de Israel e o seu relacionamento para com Deus Pai. Então vamos analisar com base principalmente em Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, onde o texto começa a fazer aqui um contraste nos versículos anteriores com Israel ter desprezado ao Messias. E o texto anterior fala sobre a pedra que foi rejeitada. Então perceba que na construção do texto de 1 Pedro, capítulo de número 2, nós estamos falando sobre a estrutura de Israel, e a partir do versículo 9, o texto começa a falar sobre essa nova estrutura, essa nova funcionalidade da igreja na nova aliança. Então o texto vai dizer, umes de genos eclecton. Então, esse é o primeiro aspecto da igreja, que enquanto Israel rejeitou a pedra principal, ele vai dizer, olha, vocês, porém, são genos eclecton, ou seja, vocês são uma raça escolhida. Então, interessante essa expressão genos relacionado à raça escolhida, porque antes nós tínhamos uma raça, que era Israel, em detrimento de todas as outras nações. Israel, claro, tinha um papel missionário em relação às outras nações, mas era uma raça escolhida. E agora, na igreja, é formada por várias pessoas,
várias tribos, várias nações. Apocalipse fala sobre isso, não é? Em Apocalipse capítulo 5. Então, essa nova estrutura da igreja, essa nova funcionalidade é feita com diversidade de povos. Basta você lembrar que em Efésios capítulo 2, a constituição da igreja é feita de judeus e de gentios, que agora fazem parte de um novo povo chamado eclesia, chamado igreja, tá? Então, esse é o primeiro aspecto da igreja. Ela agora comporta várias raças, várias tribos, várias nações, não tem mais agora barreira nacional. São um povo diversificado, ligados pela cruz de Cristo. E aí o segundo aspecto da eclesia é o Basileia Hierateuma, né? Basileia Hierateuma. Interessante aqui a expressão hierateuma, que é a questão do real basileio, né? O sacerdócio real, né? E é interessante esse aspecto da igreja como um sacerdócio real, porque está em voga aqui um contraste do relacionamento que Israel tinha no Antigo Testamento para com Deus, e agora como essa eclesia passa a funcionar. Se no Antigo Testamento nós tínhamos o aspecto sacerdotal ligado à tribo de Levi, que ficavam responsáveis por a questão do culto, queimar o incenso, oferecer sacrifício ali na figura dos sacerdotes. Agora, toda essa eclesia formada por gentios e judeus formam um só povo, tá? Que eles vão formar esse sacerdócio real. Então, que interessante, quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário, dando o brado de vitória, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, dando livre acesso agora ao templo. Então, quando na antiga aliança apenas os sacerdotes tinham acesso restrito a algumas partes do templo, agora nessa nova aliança, essa eclesia é formada agora de forma geral, de forma majoritária, por um grupo só de sacerdotes. Quer dizer, todos nós somos sacerdotes, todos nós agora podemos participar dessa liturgia do culto. Então, que privilégio. Você, meu querido professor, enfatize esse ponto para mostrar aos teus alunos a questão do privilégio que nós temos de ser igreja, de participar da liturgia. Quantos irmãos não valorizam, não é, a liturgia do culto, ou mesmo os cultos congregacionais, talvez pelo desconhecimento do privilégio que tem e talvez mesmo pelo amor que tem esfriado. Você pode fazer a abordagem prática desse tema para estimular os teus irmãos a valorizar o ambiente e o momento do culto. E aí nós temos o terceiro aspecto da eclesia, que é o etnos agion, né? Que é o aspecto do povo santo, o povo separado. Quer dizer, nesse aspecto aqui, a igreja ela não deixa de não ter uma separação. Só que essa separação, enquanto no Antigo Testamento Israel era uma nação separada das outras nações, agora a igreja é etnos agion, é uma etnia, é uma nação, é um povo que é chamado, é um povo que é vocacionado, é um povo que é separado para fora e para distante do mundo, do sistema pecaminoso, daquilo que o mundo vive como prática, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas a igreja ela foi chamada, ela foi vocacionada para ser separada. É isso que a expressão ágil significa, santidade, separação do mundo. O último aspecto aqui da igreja é o laus eis peripousen, aqui essa ideia de ser posse, peripousen, posse, aqui a ideia do laus, ou seja, eles são agora uma propriedade, eles são agora um povo que tem um dono, né? E esse aspecto fala da igreja como alguém que tem um dono, alguém que cuida da igreja. A gente pode se reportar, por exemplo, aquela afirmação que o próprio Cristo diz a Paulo quando perseguia a igreja, ele diz, eu sou Cristo a quem tu persegue. Então, ali, Jesus aparece para Paulo, basicamente dizendo assim, olha, você mexeu com a minha propriedade e agora eu estou aqui, eu sou o dono dela, você estava mexendo comigo. Então, a igreja, ela tem um proprietário, ela tem um dono. E dentro desse cenário aqui, está ratificado a ideia de que Cristo, ele cuida da sua igreja. Cristo dá o curso à sua obra, pois a obra é dele, pertence a ele. Nós somos propriedade, né? Que maravilha, né? Como é bom saber que nós, como igreja, somos propriedades, nós pertencemos a Cristo. A igreja como um corpo de Cristo, ainda trabalhando ela como funcionalidade. Olha, embora o comentarista, o pastor José Gonçalves, trabalhou maciçamente em 1 Coríntios 12, eu achei por bem construir essa estrutura com vocês entre 1 Coríntios 12 e Colossenses 1:18 para a gente entender uma coisa. Tanto em 1 Coríntios 12 quanto em Colossenses 1, versículo 18, nós temos a ideia da igreja como um corpo. Agora, é importante destacar duas coisas. Primeiro, embora a expressão corpo de Cristo seja majoritariamente utilizada como uma das metáforas mais utilizadas para se referir à igreja, ela não define a igreja. Ela só é uma das metáforas aplicadas à igreja, tá bom? A segunda coisa que a gente precisa dizer é que a metáfora que Paulo utiliza em 1 Coríntios 12 e chama a igreja de sumatos ou suma, que é corpo,
é diferente dessa outra metáfora que Paulo utiliza em Colossenses 1,18, onde ele diz que Cristo é o Kephalem tou sumatos tes eclésias, ou seja, que Cristo é o Cefalé, a cabeça dos somatos, né, do corpo tes eclésia, da igreja. Essa expressão aqui de Colossenses 1,18, quando mostra Cristo como o Kephalé, a cabeça dos sumatos, do corpo tes eclesias, mostra aqui a ideia da união entre Cristo e a igreja. É o que a gente chama do corpo místico. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então aqui está em voga a ideia da ligação espiritual da igreja com Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Tá? Essa ligação mística. Tá? Agora, essa referência de 1 Coríntios 12, onde Paulo apresenta a ideia de sumatos antagonizando com a ideia do mele, que são os membros, onde ele diz que o corpo tem muitos membros, a ideia aqui é trabalhar essa unidade da igreja concernente à membresia, mas também trabalhar a ideia da diversificidade, não sei se eu utilizei a palavra certa, a diversidade, tá, de dons dentro da igreja. É esse o contexto de 1 Coríntios 12. Então, nesse texto aqui, Cristo não é o cabeça, porque a metáfora é outra. Tanto é que ele utiliza as figuras do ouvido, do nariz, dos olhos, porque ali está em voga a questão da funcionalidade da igreja, no sentido de cada membro tem uma função e tem uma importância no corpo. Enquanto que Colossenses 1,18 mostra essa ligação mística entre o corpo e o cabeça, que é a igreja. Tá bom? Não sei se eu fui claro aqui para você, mas eu queria que você destacasse aqui para os teus alunos que em 1 Coríntios 12, nós podemos enfatizar a necessidade de estarmos juntos como igreja. Haja visto, todos fazem parte de um membro do corpo, todos têm a sua importância e precisam estar ligados a essa ideia de que eu sozinho não sou igreja, eu sozinho não sou o corpo, eu sozinho sou apenas um membro. É preciso estar em unidade para que nós tenhamos aí essa metáfora completa da ideia do corpo, tá? Colossenses 1,18 está aí aludindo a essa ideia de que a igreja está unida com Cristo, tá? Então é por isso que Cristo vem nos buscar, porque nós fazemos parte desse corpo. Ele vem aí, vai ser a grande união entre o corpo de Cristo e a grande cabeça gloriosa, celestial, no sentido espiritual. Ele é o cabeça, ele é aquele que articula o projeto da igreja, o trabalho missionário, a atividade de adoração. Cristo é o grande mentor intelectual, organizador, é o dono, né? É aquele que comprou a igreja, ele é a cabeça da igreja. Agora chegamos aqui no tópico 3, trabalhando a igreja como as metáforas de habitação. Trabalharemos duas metáforas, a metáfora da igreja como santuário, a metáfora da igreja como casa de Deus. A metáfora dela como santuário é trabalhada principalmente no texto de 1 Coríntios 3, versículo 16, a expressão grega naos theos. Basicamente, o naos theos, essa ideia de santuário, representa, na verdade, a ideia de que Deus habita dentro da igreja. Lembra-se que no Antigo Testamento, a ideia do tabernáculo, para que a manifestação da glória de Deus fosse apresentada através ali da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, mas agora é a eclesia que recebe esse título como o naos do Theos, ou o santuário de Deus. Deus habita dentro da igreja. Você, querido professor, pode trabalhar a ideia também veotestamentária sobre as ações do Espírito Santo e as manifestações de Deus em forma teofânica, para trabalhar a ideia agora da igreja sendo a casa de Deus, ou seja, agora Deus não está em forma teofânica, agora Deus habita de fato dentro da igreja. Que informação maravilhosa. E a segunda metáfora da igreja como a casa de Deus, aqui trabalhada em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, na expressão oikotheos, né? E a expressão oikotheos, que é a intenção de trabalhar a igreja como casa, tem sentido familiar. Trabalhar a ideia de casa de Deus como a família de Deus, e aí, claro, nesse papel, Deus é o grande pai, é o grande mentor dessa família, quem conduz essa família. Isso traz um aspecto de obediência dos filhos, obediência da família para com o grande líder desta família, que é Deus, né? Então, elas estão trabalhando sobre o privilégio de ser igreja, como eu mencionei anteriormente. Essa deve ser a tônica de toda a lição. A gente trabalha muitas questões exegéticas, mas no final das contas resta para nós olhar para a cruz e ver que nós somos encontrados pela graça de Deus e não há méritos em nós ser feito eclesia de Deus, e aí o professor trabalhar a questão dos privilégios. Eu queria concluir a lição aqui, fazer uma conclusão
mostrando aqui aquele texto clássico, que é a primeira vez que a expressão eclesia aparece no Novo Testamento, Mateus capítulo 16, versículo 18, onde diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero fazer uma exegese rapidinho da expressão Ulai Adou, que é o Hades, né? Que é a tradução de portas do inferno. Essa porta do inferno provavelmente está associado à ideia de morte. Por mais que existem variações nas explicações do que é essa porta do inferno. Perceba que as portas do inferno não vão prevalecer. Então, a ideia dessa porta não é ataque. A ideia dessa porta é resistência, é proteção. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, alguns apontam aqui a ideia de um reino do mal, outros aplicam a ideia da mudança do Hades para a questão do seio de Abraão, mas aqui parece estar mais ligado a toda a perícope do capítulo 16, a ideia de que Cristo venceu por nós na cruz do Calvário, nosso maior inimigo, que era a morte. Agora, em Cristo, sendo a eclesia de Deus, nós temos a promessa de que Cristo edificaria, como de fato edificou a igreja, e as portas do inferno, ou seja, o poder da morte, não prevalece mais contra a igreja. Quando nós partimos dessa vida para outra, sendo igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, nós dizemos, como disse os mártires, a morte é apenas um transporte que nos leva para perto do Senhor. Não, que privilégio ser igreja, saber que se nós partirmos dessa vida para outra, estamos em Cristo, Cristo é a nossa cabeça, nós somos o rebanho de Deus, nós somos a família de Deus e estamos amparados nessa promessa de salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos vemos na próxima lição, em nome de Jesus.